Olá, meus irmãos, graça e paz, Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Estamos de volta com esse programa maravilhoso que particularmente eu gosto muito, que é o React Doutrinário. Só que hoje a gente vai fazer de uma forma um pouco diferente, porque nós não vamos estar reagindo a um vídeo paralelo àquilo que nós vamos estar apresentando, mas eu vou trazer algo que aconteceu recentemente escutando uma pregação. Isso mexeu comigo para poder estar compartilhando com vocês aquilo que a palavra de Deus nos traz. Quero, antes de tudo, te convidar a compartilhar esse vídeo com pessoas que você sabe que precisam crescer mais no conhecimento da palavra. Também não deixa de curtir, de deixar o teu comentário para a gente trocar uma ideia e ficar ligado aí, se inscrevendo no canal para não perder novos vídeos e também não deixar de acessar todo o conteúdo que a gente tem postado ao longo desse tempo, tá bom? Então, sem mais delongas, quero falar com vocês hoje sobre a nova criação em Cristo, sobre justificação, sobre regeneração, sobre nós entendermos aquilo que Deus fez em nós através de Jesus e vivermos, andarmos de acordo com essa realidade. Nesse culto que eu estava, foi um culto de ceia e o pregador da noite, ele trouxe uma questão que é muito sensível. Não é de hoje que eu escuto isso. Estou no Evangelho há mais de 25 anos, né? Alguns já me conhecem. Eu me converti aos 8 anos de idade e desde então nós estamos caminhando com Jesus, andando nas realidades da nova criação. E, irmãos, é impressionante como esse assunto ele não tem um ponto final e a gente não tem uma linguagem uníssona no corpo de Cristo a respeito dele. Eu fiquei admirado que em pleno 2026 alguém abre a Bíblia para falar sobre a nossa natureza como corrupta, como pecaminosa, totalmente contrário àquilo que o Senhor Jesus fez na cruz por nós. O React de hoje é uma bandeira sendo levantada para que a gente possa tomar posse daquilo que Jesus fez de uma vez por todas. E o desejo do meu coração é que esse conteúdo se espalhe e não só fique no nosso contexto, mas que mais e mais ministérios sejam alcançados, pessoas sejam aí iluminadas pelo conhecimento do Evangelho. Inclusive, eu vou estar presenteando aqueles que estiverem aqui acessando esse vídeo, vou deixar o link aqui na descrição, uma apostila a respeito desse assunto, onde você vai poder não só estudar, como também realizar grupos de estudo no seu grupo no lar, com as pessoas da sua congregação, enfim. É um material gratuito, feito com muito carinho, para ajudar a igreja a entender qual é a sua posição em Cristo e não se ver de acordo com a teologia humana. E eu posso dizer também, aproveitando o gancho, que nós vamos estar por esses dias realizando uma nova série no nosso podcast no Spotify. Nós vamos estar falando sobre a teologia reformada e como essa teologia ela é equivocada em muitos pontos, confusão em muitos outros, e a gente sempre vê os teólogos reformados ou aqueles que levantam essa bandeira fazendo vídeos, produzindo conteúdo, pregando nos púlpitos e combatendo muitas vezes o verdadeiro evangelho, falando mal de pessoas, falando mal de doutrinas. E o contrário a gente não vê tanto. A gente não vê tanto pessoas que não estão dentro desse contexto reformado falando contra o que a teologia reformada ela criou. Eu conheço alguns mestres que falam contra alguns pontos do calvinismo, da teologia reformada e assim por diante, mas eu vejo um comissionamento para esse tempo de estar realizando uma série de episódios que nós vamos estar ali propositalmente batendo ponto a ponto das problemáticas da teologia reformada. Então, se você não quer perder, você pode acessar o Spotify ou outras plataformas também de streaming, de áudio, Apple Music,
a Amazon Music, enfim, é uma distribuição geral, mas o foco é no Spotify. Você pode colocar lá Apóstolo Rafael Reis e você vai estar acessando todo o conteúdo produzido até então e essa nova série que nós estamos preparando com muito carinho para ajudar o corpo de Cristo a se blindar de ensinos que não vêm de Deus. Ensinos que são astúcias humanas e ensinos que são doutrinas de demônio. Nosso compromisso é com a verdade, não com placas denominacionais, não com teologias, mas com a sã doutrina, porque a esta nós devemos a nossa devoção. Então, vamos estar aqui trazendo na nossa tela, como eu sempre gosto, a nossa Bíblia, e o texto abordado na ministração foi esse aqui, Lucas capítulo 18, do verso 9 em diante, onde Jesus contou uma parábola que estava ali como um objetivo, tratando com aqueles que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezam os outros. Um ponto que a gente precisa colocar aqui, que muitas vezes passa assim, totalmente desapercebido, é que os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são ali o pontapé inicial da doutrina de Cristo. É óbvio que tudo aquilo que foi registrado e está disponível para nós nos evangelhos deve ser observado, deve ser praticado, deve ser guardado. Mas a gente não pode esquecer que Jesus não estava falando somente para a igreja. Jesus estava falando aos judeus, Jesus falou a gentios, consequentemente estabeleceu realidades para a sua igreja ali, instruindo os discípulos e as multidões com relação ao reino de Deus, realidades futuras que ainda vão se estabelecer. Então, assim, é múltiplo a atuação doutrinária de Jesus nos evangelhos. Mas a gente não pode se deter apenas aos evangelhos. A gente precisa valorizar o que foi estabelecido depois dos evangelhos. O livro de Atos, as cartas paulinas, assim como Tiago, Judas, João e assim por diante, Pedro. Nós não podemos achar que somente nos evangelhos nós vamos encontrar a totalidade dos ensinamentos de Jesus. É obviamente que nós temos como base doutrinária, como fundamento, mas não podemos fazer uma leitura tão limitada a ponto de achar que Jesus está falando tudo ali e que nada mais importa. É por isso que muitos acabam colidindo com o que Jesus fala nos evangelhos, o que Paulo fala lá nos seus escritos, e as pessoas acham que há contrapontos, que há contradições. E, irmãos, não há contradição alguma. Pelo contrário, há uma continuidade naquilo que começou em Jesus, mas que ele mesmo delegou aos apóstolos para que dessem ali continuidade ao trabalho de edificação da sua igreja. Então, quando nós lemos aqui que Jesus estava falando através dessa parábola, e ele estava falando sobre pessoas que se consideravam justas, é óbvio que ele não estava falando aqui com novas criaturas. Ele não estava falando com pessoas regeneradas, lavadas com o seu sangue. Nós temos aqui um cenário de muita religiosidade em Israel, onde, infelizmente, os líderes judeus, eles se consideravam melhores, superiores aos outros, porque tinham conhecimento das leis, porque eram ali autoridades religiosas, então eles se colocavam numa posição que não era do agrado de Deus. A igreja não está aqui nesse cenário. Óbvio, nós podemos aqui tirar ensinamentos preciosos a respeito de humildade, mas isso não quer dizer que esse texto, de forma hermenêutica, ele está falando com a igreja. Então, dito isto, nós vamos continuar lendo. Jesus está falando que 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Ambos aqui são judeus, mas um estava, o fariseu, aqui na figura do religioso que seguia a lei, pelo menos em tese, e outro judeu
que estava associado com Roma por ser um cobrador de impostos. Ele estava jogando contra o seu próprio time. E os publicanos, eles não eram vistos com bons olhos, porque boa parte se corrompia, cobrava de forma desproporcional os impostos, e isso causava um grande desconforto em meio à população. Tanto é que Zaqueu, quando ele ali recebe Jesus em sua casa, ele mesmo disse que iria restituir aqueles a quem ele roubou, né? E até mesmo 4 vezes mais daquilo que ele mesmo extorquiu na cobrança dos impostos. Então a gente está aqui num cenário onde são judeus, estão dentro de um contexto, e nós estamos aqui analisando esse contexto, porque foi isso que foi pregado ali. Mas o que já começa a sair do eixo é quando coloca-se a igreja aqui, quando se a leitura é feita como se eles estivessem no mesmo lugar que nós estamos em Cristo, e isso é, infelizmente, um erro doutrinário muito grande. Então, o fariseu estava ali louvando a si mesmo, né? Estava de pé e orava de si mesmo para si mesmo, né? Dessa forma, achando que estava falando com Deus, dando graças porque não era como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Então, a métrica desse homem era completamente egoísta, baseada em justiça própria, e isso aqui contradiz o coração de Deus. Jesus veio revelar o Pai e ele deixou claro que a natureza de Deus é a humildade, é a mansidão, é não pensar em si mesmo como melhor, como superior. Mas a lição mesmo deixada por Jesus é de que você tem que servir ao próximo. É uma atitude completamente diferente a que esse homem aqui, que deveria ter a atitude certa, não está tendo. Mas ele continua. Versículo 13. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, de fato, aqui, o publicano, ele foi humilde em se expor diante de Deus como um pecador, como um homem falho, e por causa da confissão da sua condição pecaminosa, esse saiu daquele lugar, saiu do culto a Deus justificado, porque de fato ele reconhecia que não era um bom homem, e eu posso dizer, baseado nas Escrituras, que ele saiu justificado desse lugar porque em seu coração havia arrependimento. Porque não há como receber justificação sem ter arrependimento. Se esse homem apenas estava aí falando que era um homem pecador, estava pedindo misericórdia a Deus, sem que houvesse no seu coração uma disposição de ter uma mudança de comportamento, então não mudaria em nada, seria apenas remorso, e remorso não leva ninguém a canto nenhum. Então, a tônica da pregação que eu ouvi é: você, mesmo que perdoado por Deus, você ainda é um pecador. E a base do argumento que foi trazida foi esta: que este homem se julgava pecador e Jesus reconheceu que ele saiu dali justificado. É interessante que quando pessoas caminham por esses trilhos para falar da natureza pecaminosa do homem, e aí sai dizendo que você não vale nada, que você é pó, que você é barro, que você é um pecador miserável, para falar sobre isso, sabe, a galera enche a boca. E quando se vai olhar para o homem, ao invés de avançar do evangelho para frente, não, eles vão olhar para o homem de acordo com as realidades anteriores ao evangelho. Por exemplo, eles pegam textos como Jeremias, capítulo 17, versículo 9, onde ele diz aqui:
enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Muitos pegam esse texto e dizem: olha aí, o coração do homem é enganoso. Não tem nada de bom dentro do homem. O homem não presta para absolutamente nada. Inclusive, quando muitos falam a respeito do ser guiado pelo Espírito Santo, e quando se diz não que veio uma inclinação no meu coração, veio uma direção no meu coração, eu já ouvi pessoas ensinando, não só em púlpito, mas também na internet, dizendo: olha, como você pode dizer que está sendo conduzido pelo seu coração se o coração do homem é enganoso? Não há nada de bom no seu coração. Gente, essa é uma leitura equivocada. Se você pensa dessa forma, se você prega dessa forma, você não está pregando de acordo com a nova aliança, com o Novo Testamento, com a nova realidade ou a nova humanidade em Cristo Jesus. Você não pode falar do homem em Cristo baseado no Antigo Testamento. Não faz sentido. Eu não posso agora me identificar com a realidade que está em Jeremias e esquecer das realidades que foram estabelecidas em Cristo e amplamente expostas pelos apóstolos ali e por aqueles que Deus inspirou para estar fundamentando o Novo Testamento. E só abrindo um parêntese aqui, estudando esses dias a respeito de evangelismo, sobre dons, sinais, prodígios, enfim, todo esse pacote para divulgação do reino de Deus. O interessante é que sempre quando você mergulha nesse âmbito, é impossível não se falar sobre o que é Antiga Aliança e o que é Nova Aliança, Novo Testamento e Antigo Testamento. E quando se fala de testamento, está se falando sobre algo que foi da vontade de alguém em vida e quando morre, passa para os herdeiros aquilo que era seu. Então, quando Jesus morre, nós temos um Novo Testamento sendo entregue à humanidade, onde ele está comunicando a nós aquilo que era dele, de acordo com a sua vontade, para que agora seja nosso. O Antigo Testamento era a vontade de Deus dentro daquele modelo, daquela maneira de viver, daquele sistema que foi estabelecido a partir de Israel. Mas uma vez que Jesus vem, cumpre a lei, estabelece o novo, morre, claro, ele ressuscitou, mas ele, através de Jesus, nos tornou co-herdeiros de uma herança gloriosa. Então, irmãos, eu não estou mais de acordo com a velha aliança, o Antigo Testamento, mas a minha realidade agora é o Novo Testamento e é nele que eu devo alicerçar a minha fé, é nele que eu devo mirar os meus esforços. Eu não devo estar preocupado com o que aconteceu no Antigo Testamento, a não ser que seja para fins didáticos, de estudar aquilo que estava proposto no passado, como nós vamos falar aqui já já, a respeito de profecias que apontavam para a nova realidade que estava proposta em Cristo, mas não para eu estabelecer a minha doutrina ali, para eu pregar como se aquilo ainda estivesse em vigência. É óbvio que existem coisas que estão acima da lei e acima do Antigo Testamento. Por exemplo, aquilo que está escrito em Provérbios, aquilo que é divulgado amplamente em Salmos a respeito de Deus, do seu caráter e tantos outros lugares ali no Velho Testamento. Mas no que diz respeito à regência, o modus operandi, o relacionamento do homem com Deus não é nada mais de acordo com a velha realidade, mas é uma nova realidade em Cristo Jesus. Tanto é que o próprio Jesus falou, quando indagado ali sobre qual era o lugar correto para se adorar, em João capítulo 4, com a mulher samaritana, ele deixou claro: e vem a hora, e já chegou, ou seja, nele já era uma realidade, mas que iria se completar ou se estabelecer quando ele finalizasse o seu trabalho na cruz.
Então, e vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então agora não é mais no templo, agora não é mais no monte, agora é uma intenção verdadeira de coração que não está restrita a lugar nenhum, mas que está ali comunicando qual é o novo modelo de adoração neotestamentário. Pode dizer o que quiser. Ah, mas a gente adora na igreja. Você adora na igreja porque existe uma reunião ali de adoradores que estão buscando a Deus em espírito e em verdade. Mas se esses adoradores estiverem em casa, estiverem na praça, estiverem na rua, estiverem em qualquer lugar, em nome do Senhor, eles estão adorando a Deus. A adoração, ela não é restrita a lugar nenhum, mas ela parte de um coração recriado que agora pode, com sinceridade, com verdade, da maneira que agrada a Deus, cultuá-lo. Isso é uma realidade que muitos não gostam de ouvir, mas que é a realidade das Escrituras. Deixa eu falar com vocês sobre uma resolução que vai desfazer essa confusão entre o velho homem e o novo homem. Eu quero te apresentar aqui 3 palavras que elas vão nos ajudar a entender o que significa a mudança de natureza. A primeira palavra é justificação. O que é justificação? É um ato jurídico. É quando Deus declara justo o homem por causa de Cristo. É um veredito. É fora de mim, é fora de você. Não depende de mim, não depende de você. A justificação é um dom gratuito de Deus. Ele em Cristo nos justificou. Então isso tem a ver com a obra de Cristo. Uma outra palavra é regeneração. A palavra regeneração aponta para o novo nascimento. É onde nós recebemos um novo coração, nós recebemos uma nova natureza, ou seja, é uma nova criação dentro de mim. A justificação aconteceu a despeito de mim. Agora, a regeneração, ela acontece dentro de mim. E uma terceira palavra muito importante é santificação. Essa é, Deus vai conformando a minha vida prática aquilo que Ele já me fez ser. Então você e eu, de antemão, já fomos estabelecidos ali como justiça de Deus, como filhos de Deus, como herdeiros de Deus. Agora, o que é que você e eu precisamos fazer? Seguir a nossa vida em santificação, deixando de lado aquilo que não está alinhado com as motivações, a vontade de Deus e abraçando a realidade que já está em nós. Em Cristo, resumidamente, eu fui perdoado. Ele perdoa as minhas transgressões. Eu não sou mais o mesmo. Porque uma vez que eu me arrependo do meu pecado e eu recebo Jesus como Senhor da minha vida, Ele agora vai me regenerar. Ele vai colocar em mim uma nova natureza, onde tudo aquilo que era prejudicial na minha vida é retirado e eu sou transportado para um novo lugar. Eu não sou mais do império das trevas, eu não sou mais filho do diabo. E outra coisa, um ponto que foi colocado na pregação, que nós ainda éramos filhos de Adão. Errado. Você e eu nascemos de novo. Se nascemos de novo, nascemos de uma nova paternidade. E quem é o nosso pai? É Adão? Não. O nosso pai é Deus, porque nós nascemos de Deus. Essa é a realidade em Cristo. Então grave essas 3 palavras: justificação, regeneração e santificação. Justificação, a obra de Cristo fora de mim. Regeneração é o que acontece em mim quando eu aceito a obra de Cristo. E santificação é o processo que eu me submeto para fazer com que eu possa viver a realidade pela qual eu já fui conquistado, eu já fui inserido.
Não é que eu serei, não, eu já sou. Tanto é que todas as vezes que Paulo e outros irmãos se dirigiam à igreja, a igreja é a reunião dos santos de Deus. Pedro, quando cita, falando sobre o povo de Deus na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 9, versículo 7. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Glória a Deus! Eu alcancei misericórdia por meio da obra de Cristo. E como Deus me vê em Cristo como nação santa. Eu não sou visto em Cristo como devedor, eu não sou visto em Cristo como pecador, eu não sou visto em Cristo como um miserável, um desgraçado. Não, eu sou visto em Cristo como abençoado, favorecido, feliz. Eu posso hoje claramente abrir a minha boca e dizer: eu sou filho de Deus, porque em meu espírito Ele testifica, me dando a confirmação de que eu sou filho de Deus. Vamos ler isso juntos? Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Romanos capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, não são filhos de Adão. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa essência, essa é a nossa natureza em Cristo. Somos filhos, nascemos de novo e estamos agora inseridos numa nova aliança com superiores promessas. Não estamos na realidade dos judeus, não estamos na realidade dos gentios ou daqueles que são descrentes. Nossa realidade agora é a igreja. Igreja é a Assembleia dos Santos. Igreja é a reunião dos justificados pelo sangue de Jesus. Justificado quer dizer aquele que foi totalmente perdoado e absolvido de suas culpas. Na pregação foi usado o exemplo de que você poderia estar devendo a mim, você não tem condições de pagar porque você estava quebrado. Aí eu fui lá em misericórdia e perdoei a sua dívida. E aí pronto, você não é mais devedor. Mas o fato de eu ter pago a tua dívida não quer dizer que você mudou a sua natureza, você deixou de estar quebrado, você deixou de estar falido. Você somente agora não tem mais uma dívida. Só que, irmãos, essa analogia ela é incompleta. Porque ele não só pagou a nossa dívida, mas ele também nos adotou como seus filhos. Eu estava falando isso com a minha esposa quando a gente voltava do culto. Eu disse: amor, a realidade é que não é só o fato de você ter uma dívida e você receber o perdão, mas é aquele que perdoou a tua dívida dizer para você: ei, agora você é minha filha. Eu estou te chamando para viver agora em mim. Você não vai mais continuar na sua condição. Irmãos, é isso que
racionalização ela não pega, ela não alcança essa realidade. Como eu posso achar que eu sou santo se eu ainda falho, se eu ainda peco, se eu ainda faço coisas que eu não deveria fazer? Irmãos, é porque nós estamos no processo de santificação. Você foi justificado, assim como eu, nós fomos justificados, fomos regenerados e agora estamos no processo da santificação, que não é algo da noite para o dia, mas tem a ver com a nossa dedicação à palavra, a dedicação em praticar aquilo que nós somos chamados a viver e que já fomos estabelecidos, não seremos, já fomos. Essa é a diferença. Então o fato de, infelizmente, cometermos algum tipo de pecado não nos torna, por natureza, pecadores. Porque o pecador natural, ele não pode viver livre do pecado. Lembra do que lemos há pouco? Ele diz aqui, tá na tela, Romanos 8:15, porque vocês não receberam um espírito de escravidão. Que espírito de escravidão é esse? O espírito que nós tínhamos antes no pecado, aprisionados. Eu e você hoje somos livres do pecado. Nós não temos mais as amarras do pecado sobre nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você e eu não somos mais, por natureza, fadados ao pecado. Não, essa não é a nossa condição em Cristo. Por natureza agora nós somos novas criaturas. Vivemos e devemos viver segundo Deus. Vamos lá em Gálatas, no capítulo 5. Aqui Paulo está falando sobre a vida no Espírito, que ela é oposta à natureza da carne. E aqui é onde muitos também patinam, não entendendo que existe uma diferença entre natureza pecaminosa e a natureza carnal. São coisas completamente diferentes. A natureza pecaminosa é no Espírito. Agora, a natureza caída, carnal, adâmica, ela ainda se encontra na carne, mas isso vai ser resolvido quando nós recebermos o corpo glorificado. Mas até lá, qual é a nossa postura? Vivam no Espírito, versículo 16. E vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Eu repito, se você, uma vez nascido de novo, uma vez uma nova criatura, você regenerado pelo sangue de Jesus, você está agora numa outra realidade espiritualmente falando. Se você peca, não é porque você não tem controle ou domínio, não é porque você não pode não pecar, não é porque você ainda está inclinado ao pecado, não. Você pode não estar vivendo no Espírito, porque vivendo no Espírito, a Bíblia diz, jamais satisfarão os desejos da carne. Aí ele vai dizer, por quê? Qual é a realidade agora que nós estamos inseridos? Porque há uma luta entre a carne e o Espírito. E agora, eu e você não devemos mais fazer o que queremos, mas devemos ser guiados pelo Espírito, porque não estamos mais debaixo da lei. Versículo 19 em diante, ele vai falar sobre todas as obras da carne. Obras esta que ele diz que se andarmos no Espírito não iremos praticá-las. Essa é a realidade. Muitos não gostam disso, mas essa é a realidade. Mas ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, ou seja, a carne não tem mais domínio sobre nós. A carne está crucificada com as suas paixões e os seus desejos. Aí veja só o que Paulo diz. Isso aqui é algo que eu e você precisamos fazer. Se vivemos nessa realidade do Espírito, andemos também no Espírito. Uma coisa é você estar no Espírito e outra coisa é você andar no Espírito. Quando você nasce de novo, você pode ter recebido Jesus agora. Você e eu temos a mesma condição em Cristo. A mesma vida no Espírito eu e você temos. Você acabou de nascer, você é um neófito, você é um bebê na fé. Eu tenho 28 anos de convertido, mas a natureza, minha e sua, é a mesma. Isso não muda. Agora, andar no Espírito é outra coisa.
A minha vida andando no Espírito, ela tem uma outra perspectiva por causa do tempo decorrido e da minha prática à palavra. E isso também é um fator determinante, porque cronologia não é certificado de que uma pessoa é madura na fé e é espiritualmente madura também. Pelo contrário, tem pessoas que têm anos e anos, mas não saíram ainda do berçário da fé. E isso é muito triste. Mas vamos lá desenvolver mais algumas coisas para a gente fechar aqui o nosso assunto. Olha só, eu falei para vocês que nós iríamos analisar uma profecia que foi dada através de Ezequiel no capítulo 36, no versículo 26. Olha só o que foi dito pelo profeta através da inspiração divina. Eu vou abrir aqui na NTLH, porque fica ainda mais claro para nós. Olha só, eu vou ler do 25, maravilhoso. Borrifarei água limpa sobre vocês e os purificarei de todos os seus ídolos e de todas as coisas nojentas que vocês têm feito. Então, inclusive, eu já ouvi pessoas falando que hoje nossas obras são como trapo de imundície. Citação aí do Antigo Testamento, da antiga condição do homem. Mas a realidade que foi profetizada, que aconteceria em Cristo, é purificar, é limpar, é tirar tudo aquilo que não está em linha com a realidade de Cristo em nós. Versículo 26. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam às minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Aleluia! Que profecia linda, maravilhosa, que eu amo demais. A religiosidade frita quando é exposta à luz do Evangelho. Porque de fato, irmãos, há uma mudança drástica no nosso interior. Jesus não veio colocar sobre a nossa natureza pecaminosa uma capa para, de alguma forma, só paliativamente nos cobrir da nossa condição pecaminosa. A obra de Cristo, ela não é superficial. Ela foi no nosso âmago, ela foi nas nossas entranhas espirituais e nos transformou em novas criaturas. O coração desobediente, de pedra, pecaminoso, a natureza terrível, horrenda, nojenta, ela foi tirada de nós e uma nova, limpa e pura natureza foi colocada dentro de nós. E aí, o que é que aconteceu? Nós recebemos o glorioso Espírito Santo dentro de nós e agora vivemos a realidade de obediente, de bondoso segundo Deus, por causa do que Ele mesmo fez dentro de nós. Aí alguém vai dizer, mas Rafael, ainda tenho pensamentos pecaminosos, ainda tem coisas em mim que eu não consigo, tem coisas que são feias, tem coisas que não são em linha com a palavra de Deus, isso não está no meu coração, isso não está dentro de mim, e eu vou te mostrar que não está no seu coração, porque não tem como estar no seu coração a lama e a limpeza, ou tá limpo ou tá sujo, como foi falado na pregação. Você, de acordo com a visão reformada, né, calvinista, você é pecador redimido. Você, ao mesmo tempo que é justificado, você também é pecador. Como assim? Como eu sou pecador? Como eu sou devedor? Como eu sou escravo? Porque pecador, irmão, é muito mais do que apenas errar. Um conceito que está ligado, concatenado com a palavra pecador. Ser pecador é estar fora de Cristo, ser pecador é estar desaliançado, ser pecador é não ter a regeneração dos seus pecados, ser pecador é estar preso por conta da influência de Satanás, ser pecador é ter o espírito de Satanás, é ser filho do diabo. Ser pecador é muito mais do que apenas fracassar, é muito mais. É por isso que a gente tem que levar isso a sério e dizer, rapaz, eu não sou pecador não,
Eu sou justiça de Deus. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu vou mostrar para você que aquilo que você pode estar pensando que não está alinhado com a vontade de Deus não está no seu coração, mas está em outro lugar. Quem vive, Romanos 8, versículo 5, eu estou lendo na NVI. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então Paulo está dizendo que se você e eu andamos na carne, como lemos lá em Gálatas, e não no Espírito, a nossa mente vai estar voltada para aquilo que a carne deseja. E aquilo que a carne deseja estará sendo ali sugestão na nossa mente para que a gente venha fazer. Mas o contrário também é verdade. Se eu estou vivendo de acordo com o Espírito, andando no Espírito, a minha mente vai ser voltada para as coisas do Espírito e não vai fazer aquilo que a carne deseja. Versículo 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, aleluia, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, ou seja, se você foi regenerado, se você foi justificado, se você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, então o Espírito Santo habita em você. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito, e aqui é Espírito com E minúsculo, o Espírito está vivo por causa da justiça. E aqui a promessa maravilhosa: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Uau! Dá vontade de correr aqui, irmãos, dá vontade de dançar aqui nesse escritório. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer, os atos do corpo viverão. E aí ele conecta com aquilo que já lemos, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Diga isso comigo: eu não sou mais escravo do pecado, eu não sou mais escravo da carne, mas eu sou livre, eu sou filho de Deus. Aleluia! Irmão, recebe isso como revelação no teu espírito. Recebe isso como libertação de uma mentalidade fracassada, de uma mentalidade limitada que foi incutida em você por teologias erradas. Mas recebe aquilo que é revelação de Deus para o teu coração, porque de fato você é uma nova criatura se você tem o Espírito de Deus dentro de você. Se ainda não, você pode estar recebendo isso agora mesmo. É só você aí decidir por Jesus. Nós estamos na carta maravilhosa que fala sobre recepção da regeneração daquilo que Jesus conquistou para você. Se você confessar, Romanos 10, 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então não existe novo nascimento mudo, não existe novo nascimento calado, não. É uma declaração, porque a declaração é aquilo que está dentro do seu coração. Jesus falou, a boca fala do que está cheio o coração. Então se teu coração foi invadido pela justiça, se em teu coração você foi ali
persuadido, você foi convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, então com a sua boca você reconhece: eu reconheço que Jesus é o Senhor da minha vida, e por ele agora eu quero viver todos os dias desta minha vida. E ele diz no versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Os salvos não são os predestinados, os salvos não são os favoritos, os salvos são aqueles que invocam o nome do Senhor, aqueles que declaram, que confessam Jesus como Senhor. Esses recebem a salvação. Enquanto eu falava aqui, eu quero trazer mais um reforço com relação à questão da mentalidade, porque inevitavelmente se esbarra nesse texto aqui de 1 João. Versículo 5, João diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. João está dizendo que ouviu isso aqui diretamente de Jesus e está transmitindo aos irmãos. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se a pessoa não fizer uma leitura, primeiro, cuidadosa, e em segundo, sem todo esse pano de fundo da condição que o homem se encontrava para a condição que o homem ele é inserido em Cristo, isso aqui parece que está falando de uma realidade já estabelecida, onde você está em Cristo, e se você disser que ele não tem pecado, então você está errado. Mas na verdade João está construindo algo aqui. Ele está falando de uma mensagem que foi transmitida pelo próprio Cristo. E quando Jesus estava pregando no seu ministério terreno, ele estava falando a justos ou a pecadores? Porque se ele estava falando a pecadores, então ninguém poderia dizer que não tinha cometido pecado. Ninguém poderia dizer que não tinha pecado. Ninguém poderia dizer que estava diante de Deus justo. Por quê? Se alguém dissesse isso, estava fazendo Deus mentiroso, como ele diz aqui no versículo 10. E a sua palavra não está em nós. Mas uma vez que entendemos que a confissão dos nossos pecados vai fazer com que recebamos o perdão, nós vamos ser purificados, então depois de purificado de toda a injustiça, nós ainda estaremos no pecado. Você entende isso aqui? Isso aqui é tão real, essa explicação que eu estou te dando, que você não vai ver essa colocação em nenhum outro local. Você não vai ver Paulo falando que nós somos pecadores. Você não vai ver colocações em falar com o povo de Deus justificado, regenerado, que é santificado e está em santificação, como estando em pecado ou tendo pecado. Pelo contrário, ele vai falar que nós somos justificados, que fomos purificados, que morremos com Cristo e ressuscitamos com ele em uma nova realidade. Ah, Rafael, reforça isso aí para eu entender melhor. Vamos ao capítulo 2, que é a continuação. Ele vai dizer: meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Aí me fala uma coisa: se tu é pecador, se eu sou pecador, a gente tem condições de não pecar? Porque se é uma questão de natureza, você não pode deixar de pecar. É natural que você peque. Sabe aquelas historinhas que são contadas do escorpião que pegou a carona com o sapo para atravessar a lagoa, e aí o escorpião prometeu ao sapo que não ia picar ele porque ele ia estar ajudando. Aí o sapo: tá bom, beleza, eu vou te levar. Aí levou o escorpião lá pro outro lado. Quando chegou lá, o escorpião, deu uma ferroada no sapo. Aí o sapo: mas rapaz, você disse que não ia me picar e você me ferroou.
Aí diz, me desculpe, mas é porque é mais forte que eu, é a minha natureza. Então, quando é natureza pecaminosa, meu irmão, você não vai conseguir deixar de pecar, não tem como, porque a natureza impele para isso. Mas se João estivesse reforçando aqui que você é mentiroso por dizer que não tem pecado, que você está fazendo Deus mentiroso por dizer isso, ele não poderia dizer logo à frente, olha, eu estou dizendo essas coisas para que vocês não pequem. Aí ele fala, se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, ele é aquele que perdoa os nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então, irmãos, essa é a realidade. Em Cristo, eu não tenho mais a natureza pecaminosa. Em Cristo, eu domino sobre a carne pelo Espírito. Em Cristo, eu posso escolher andar no Espírito ou praticar as obras da carne. É uma opção. Ou você peca por ignorância, ou você peca por escolha. Porque ninguém que está em Cristo está fadado a pecar por natureza, porque não é mais a nossa condição. É por isso que você e eu precisamos diariamente renovar a nossa mente pela palavra de Deus. Porque verdadeiramente tudo aquilo que ainda é impuro, tudo aquilo que ainda está associado com o pecado, não está mais dentro do nosso coração, mas agora está aqui, na nossa mente. Porque você há de concordar comigo que até você ter nascido de novo e ser discipulado de acordo com a palavra de Deus, a sua mente ela estava dominada pelo pecado. As suas assimilações, as suas vontades, as suas inclinações estavam todas para a carne. Uma vez que você nasce de novo, você não recebe uma lavagem mental. A sua mente ainda continua com aquela mesma carga informativa que você tinha quando estava no pecado. É por isso que a renovação da mente ela é indispensável. A mentalidade da carne ela vai fazer o que a carne quer, mas a mentalidade do Espírito vai fazer aquilo que o Espírito quer. E eu tenho uma mentalidade do Espírito quando eu estou constantemente renovando os padrões de pensamento pela palavra de Deus. É Romanos 12:2 na veia. Está ali, não me conformando com este século, mas me transformando pela renovação da minha mente. E isso muda completamente a história de uma pessoa, porque vai chegar o momento que você vai alcançar o nível que Jesus quer que todos nós alcancemos. Que nível é esse? Estatura de varões perfeitos. Vamos dar uma olhada nesse propósito aí que está diante de nós. Aqui fala sobre os dons ministeriais e ele fala que a atuação desses ministros é para o amadurecimento do corpo de Cristo. Ele diz aqui para que atinjamos a medida da plenitude de Cristo. Qual é o alvo? Que nós cheguemos a ser como Jesus na nossa maneira de viver, na nossa conduta. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. É o que nós estamos tratando aqui. Astúcia e esperteza de homens. Antes, sigamos a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Qual é o nosso propósito em Cristo? Sermos amadurecidos para chegarmos à altura da plenitude de Cristo, a estatura de varões perfeitos. Isso concorda plenamente com o que Paulo fala a Timóteo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, quando ele fala da Escritura como um instrumento de aperfeiçoamento. Ele diz aqui, eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada para melhorar a nossa compreensão. Ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, ou seja, naquilo que agrada a Deus, naquilo que é reto e certo diante de Deus. Com que finalidade? A fim de que o servo de Deus seja perfeito e
perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mais uma vez, aperfeiçoamento. Temos o mesmo caminho aqui em Tiago, quando ele fala sobre a provação da nossa fé. Ele diz, olha, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a paciência ou a perseverança deve ter ação completa. Com que finalidade? Para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Ele não está falando aqui sobre glória, sobre realidade no reino, sobre vida futura, milênio. Ele está falando sobre nós hoje, sobre nós agora. 2 Pedro, e eu vou caminhar para o final a partir daqui, ele vai falar sobre prática de virtudes que vão nos conduzir para um lugar. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Estou lendo 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, não adâmica, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Percebe a conexão? A limitação para quem não tem esse conhecimento e, consequentemente, não tem essa realidade estabelecida na sua vida. Então, isso aqui é comparado à cegueira espiritual, vendo apenas o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Ou seja, uma pessoa que tem consciência da purificação dos pecados vai caminhar dentro disso aqui, ó. Não é dentro de, eu sou um miserável pecador, fadado ao erro, impossível viver santidade só quando Jesus voltar para nos levar para a glória. Não. Aí ele continua dizendo aqui, versículo 10, por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois dessa maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Que coisa maravilhosa, irmãos! Isso deve ser motivo de grande alegria para nós. Vamos caminhar para o final, onde o apóstolo Paulo aqui, de forma expressa, trouxe para nós: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa expressão aqui, eis que, quer dizer veja, contemple, repare. Há uma nova realidade feita em nós e para nós. Nós precisamos dedicar energia, nós precisamos nos dedicar a crescer, como Pedro instruiu, nessas virtudes, para que não mais tropecemos em coisa alguma. E eu quero deixar aqui como lição de casa para você a leitura de textos que vão fazer com que você cresça na compreensão da nova natureza. Romanos capítulo 6, versículo 6, onde ele fala que o velho homem foi crucificado com Cristo. Colossenses capítulo 3, do 9 ao 10, nos estimulando a nos despirmos do velho homem e nos revestirmos do novo.
Efésios capítulo 4, versículo 24, onde ele diz que o homem segundo Deus agora vive a verdadeira justiça e santidade. E, como nós já lemos, 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, diz que nós somos participantes da natureza divina. Eu e você não somos mais filhos de Adão, nós somos filhos de Deus, segundo a própria palavra de Deus. Não é ideia do Rafael, não é ideia do teólogo favorito dele ou da linha teológica dele, mas é a mais pura palavra de Deus sendo ministrada para você. Você precisa agora aprender aquilo que está disponível para você e você precisa se apropriar disso todos os dias da sua vida. Então, irmãos, para a gente não tornar esse vídeo aqui ainda mais longo, poderíamos estar falando ainda mais a respeito dessas realidades da nova criação. Se você quiser que a gente fale mais sobre esse assunto, tem pano para manga aí, para um curso bíblico completo. Manda aí nos comentários, eu quero estudar mais sobre isso. De repente, a gente pode criar um grupo online de estudo para a gente estar entrando ao vivo e conversando aí sobre a palavra de Deus e isso ser tão benéfico para a sua vida. Não se esqueça que eu estou deixando aqui no link da descrição o material didático como um apoio dessa nossa aula aqui, né? Esse vídeo aula, para que você possa estudar, abrir a sua Bíblia, responder perguntas que vão estar ali depois de cada lição. Você vai poder escrever, falar aquilo que você entendeu a respeito do assunto e, se tiver alguma dúvida, procure a gente. Teremos a maior alegria em ajudar. Se ainda não me segue, vai lá no Instagram, @ap.rafaelreis, Rafael com 2 Fs, e você vai poder estar me acompanhando, mandando mensagem no direct, e eu vou ter a alegria de poder te responder e te ajudar sanando dúvidas que você possa ter a respeito das Escrituras, porque esse é o nosso papel. Estamos aqui nessa terra para ganhar vidas e ajudar aqueles que já foram salvos a caminhar na progressão da sua santificação. É para isso que estamos aqui, até que o Senhor venha e venha nos buscar. E que maravilhoso momento será. Quero também deixar como uma música para sua reflexão desse assunto, a música Eu Nasci de Novo, do pessoal Diante do Trono, André Valadão, enfim, uma canção extremamente didática, que vai fazer com que esses conceitos fiquem aí sendo ruminados e você possa mergulhar mais e mais nas Escrituras. Então, curta, comente, se inscreva no canal e até a próxima, se Deus quiser. Não esquece de nos acompanhar no Spotify. Já já a gente vai estar divulgando os novos episódios da série. Nós vamos falar das problemáticas da teologia reformada, refutando biblicamente conceitos teológicos, ideias humanas, doutrinas de demônios que estão aí instalados em forma de teologia. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!